O novo presidente do Fluminense falou muita coisa. Hein? Falou muita coisa e a gente precisa abordar sobre isso. Vamos falar sobre 3 promessas de campanha, tá? De campanha não, de presidente do clube, né? Ele foi presidente, falou muita coisa. Vamos falar sobre 3 aqui em específico, tá? É... Mas antes disso, entenda uma coisa aqui, o YouTube Live voltou e vai ser nesse final de semana, porque esse outro final de semana tava muito enrolado mesmo, tá? E aqui embaixo na descrição tem 2 abastinados de um projeto que eu curti bastante, que acabou, não vai dar em nada mesmo, os abastinados, vamos lá. Mas pelo menos tá ali inscrito, né? Pelo menos o que eu apoio. Vamos lá, isso é importante falar. É, bom, ele foi eleito com tecnicamente 1%, 2 não, 5% e 60% dos sócios, 5% dos sócios torcedores e 60% dos sócios proprietários. Isso é importante comentar, mais ou menos, né? O que significa que a torcida do Fluminense pouco engajou novamente. É notável que falam que é tricolor de verdade e quando realmente precisamos desses tricolores de verdade, eles nunca estão ali, de fato, para realmente entender sobre a situação toda. A gente não viu muitas fases ali, só viu ali a força flu e só. Ou seja, as outras são só pra mim enfeite. E sabe, isso me lembra muito do Real Madrid. Você sabia que o Real Madrid, que é o maior time do mundo, não tem torcida organizada? Isso é importante falar. Eu, se fosse presidente, a primeira coisa que eu faria é dissolver a torcida organizada. Falando que, pô, vocês não fizeram nada. Nada. É melhor você ter uma dissolvência e falar assim, olha só, e qualquer coisa, já que você está usando a minha marca, vou processar. Então, ou vocês dissolvem, ou serão processados. Porque é isso que aconteceu lá. O Real Madrid que tem os mesmos, a mesma data de ano do Fluminense. O Fluminense foi feito em 1902 e o Real Madrid também em 1902. Curiosamente, né? Os maiores times, né? Os times que revolucionaram, né, os seus países, né? O Fluminense com o futebol e o Real Madrid também com o futebol. E tipo, beleza. É somente uma introduçãozinha legal. Tá, que eu queria falar. Mas vamos lá, vamos falar dessas promessas. A promessa de campanha foi falar sobre os títulos que vem pro Fluminense, que vem aí pro Fluminense. E ele fala em 2: Libertadores 2026 e Copa do Brasil 2025. Ou seja, um título que ainda é da gestão Mário Bittencourt, porque novamente, mesmo ele sendo ali promovido a presidente, quem tá na frente ainda é o Mário Bittencourt como presidente do clube. É ele que manda, tá? Isso é importante comentar. Eu até gostaria de saber se na festa de comemoração da vitória do Matheus Montenegro, se seria para ambos os lados, se ambos os lados concordarem assim, então, de qualquer maneira, quem vencer vai poder ter acesso ali àquele local ali para fazer a festa de comemoração. Seria interessante. Que foi a quadro ao lado para fazer essa comemoração, beleza. Fora disso, é... como posso falar?
Então a primeira promessa de campanha é justamente vencer a Copa do Brasil e a Libertadores de 2026. Tá? Ele fala ali 2026 e 2025 Copa do Brasil. E os outros anos? E as outras competições? Sabe? Eu queria ter mais vezes, sabe? Eu nunca fui tão feliz como tu foi em 2023, em que eu pude comemorar 2 vezes o título. 2 vezes. Eu nunca na história comemorei 2 vezes o título do meu time. Nunca. Mas não. Eu tenho que comemorar apenas um, porque segundo o novo presidente, é isso que tem que acontecer. Você pode até falar assim, mas olha só, o calendário vai ser tecnicamente no mesmo ano. Não, não, não. Eu tô querendo comemorar 2 títulos em um ano só. Estamos no ano de 2025. Eu no máximo vou comemorar um título esse ano. No máximo. Se eu puder comemorar novamente. Porque ainda tem Vasco e possivelmente Cruzeiro ou Corinthians na minha frente. Sendo que um dos dois ali se matam. Cruzeiro ou Corinthians. Fora disso, aí depois vão ganhar a Libertadores. Porque eles têm que ganhar a Libertadores. Pro nosso time sobreviver, pro time Fluminense sobreviver, é obrigatório ganhar a Libertadores. Não é nem uma possibilidade, é obrigatório. Isso é importante comentar. Por quê? Porque a gente precisa continuar estando nos mundiais de clube e divulgando a nossa marca. E para isso tem que ganhar a Libertadores, né? A regra é que o time ele não pode, você não pode ter 2 times de uma mesma situação por ranking, se não for do mesmo país do time que ganhou a competição, para não ficar realmente com aquele país sendo beneficiado por conta do sistema de ranking. Com a vitória do Flamengo, times brasileiros, todos eles foram prejudicados e são obrigados a ganharem uma Libertadores para poder participar. Que isso? Para poder participar do Mundial, do Super Mundial de Clubes em 2028. Não, 2029. Que agora vai ser no Catar, que vai ser no Catar. Então é importante a gente comentar sobre isso. Em que o Fluminense precisa estar lá. Precisa estar lá. Como candidato. O Flamengo já está. O Flamengo tem direito de disputar ele tem direito a disputar o Mundialito e o Mundial de Clubes. Fluminense ainda não. Palmeiras ainda não. Botafogo ainda não. E por aí vai. Ou seja, a gente precisa ganhar uma Libertadores até 2029. Na história temos mais 3 chances para ganhar essa Libertadores. E, além disso, a gente não liga para brasileiro, a gente também não liga para o Campeonato Carioca, para a Copa do Brasil. Muito pouco. É 2 títulos, ó. O presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, só quer 2 títulos. O restante, entenda, nem precisa. Então, a partir de 2027, já que a gente já venceu a Libertadores em 2026, 2027 é o ano que você simplesmente passa na frente. Não precisa nem ir para os jogos, perder seu tempo. Porque a proposta não é essa. Acho que é muito pobre para o que a gente tem de recurso. E que a gente possivelmente pode ter de recurso com a SAF. Muito pobre.
sobre... Antes de falar mais sobre a segunda promessa, se inscreva no canal, faça o triplo, sei que é curte, comente, compartilhe. Rede social que estamos no vídeo, Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela, esse mês pode não dar patrocínio, vamos lá. A segunda promessa eu acho que é muito mais simples, né? Mas a gente precisa conversar. Mário vai estar em algum local ali para trabalhar ali, porque novamente é Matheus Montenegro por um vice Ricardo Tenório, ou seja, o Mário não estava nessa chapa com os dois candidatos, mas segundo o que ele fala, ele vai estar em algum lugar e provavelmente vai ser justamente pela parte jurídica ou o futebol, que é o que se especula. E bom, você tinha alguma dúvida sobre isso? Você tinha alguma dúvida sobre isso? Que a parte de futebol ou a parte jurídica ou qualquer outra parte ali teria o Mário Bittencourt? Eu acharia meio errado justamente não ter. Só para lembrar, a mesma coisa que a própria Dilma tentou fazer com o Lula. De colocar o Lula ali na Casa Civil. Depois que ele elegeu a Dilma Rousseff. Então é uma coisa super normal. Super normal. Você acha errado isso? Eu não acho errado isso. É uma retribuição do que ele fez. Porque quem é Matheus Montenegro de fato? É interessante que a gente tinha dois personagens que ninguém sabe o nome. Quem é Matheus Montenegro no Fluminense? Na história do Fluminense, ninguém sabe. Não tem. Então você precisa ter alguém para colocar ali o nome para ter algum tipo de referência sobre isso. Mas entenda, agora você não vai poder cobrar o Mário Bittencourt. A gente tem o direito de cobrar até o final desse ano, 2025. Porque ele ainda vai ser presidente do clube. Acabou o ano, é novo presidente. Com uma nova gestão. É claro que vai se achar ali um local para ele ter justamente ali sua renda. Para quem não sabe, funcionário do clube recebe dinheiro. Presidente e vice-presidente, não. E os dois, o Matheus Montenegro é o que mais se ferrou. Porque ele foi vice-presidente, ou seja, não recebe dinheiro. Agora ele é presidente. E o Ricardo Tenório, que antes fazia parte do jurídico do Fluminense, agora está fazendo parte da vice-presidência. Ou seja, recebeu dinheiro do Fluminense. Agora o Mário que vai receber. Vai ser interessante no futuro, sei lá, o Mário voltar junto com o Ricardo, junto com o Ricardo Tenório, pro Matheus Montenegro receber alguma coisa. Que é o que está se supondo. Fora disso, não tem nada que realmente me espante sobre essa questão de que o Matheus Montenegro falou que o Mário Bittencourt vai estar em algum lugar. Não. Você está espantado em alguma coisa? Você discorda de alguma coisa? É justamente isso. Futebol, ainda mais do Fluminense, é o futebol da gratidão futebol clube. Em que você ajuda aquele cara que te ajudou. Nada que realmente ache, tipo assim, nossa senhora, o cara que ajudou ali o Matheus Montenegro, agora tá ajudando o Mário Bittencourt. Normal, tipo, princípio de reciprocidade. Você me ajuda, eu te ajudo. Você produz, eu te produzo. É uma troca. Pra mim, se você vê aqui nesse vídeo achando que eu vou falar mal da escolha do Matheus Montenegro pro Mário Bittencourt, eu não vou falar mal. Eu falaria mal se por acaso, pô, o cara te deu uma vida, o cara te deu importância, você não era ninguém. Agora você é alguém?
O mínimo que você tem a fazer é retribuir ele. O mínimo. Se eu fosse presidente do clube, o meu vice-presidente não fosse ninguém, eu faria a mesma coisa. Olha, agora vai ser você presidente, juntamente com um terceiro aí. Eu vou ficar de fora. Eu vou ficar de fora aqui. Mas que você saiba que eu quero algum cargo aí para ganhar meu dinheiro. Então, na minha concepção, se você acha que tá errado isso, desculpe. E isso é muito carioca, né? Isso daí é muito da base carioca, né? Do eu te ajudo, você me ajuda. Então, nada realmente de diferente. Antes de falar sobre a terceira promessa, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social, criação de vídeo, Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Simplesmente para dar patrocínio e vamos lá. A outra promessa é justamente o que a gente mais precisa de contratações. Antes de falar sobre isso, a gente tem que analisar o que temos hoje. Hoje. Nós temos 4 laterais. 2 esquerdos, 2 direitos. E se a gente precisar, a gente ainda tem o quinto e o sexto. Por que eu tô falando isso? Para falar sobre René, Gabriel Fuentes, Samuel Xavier, Guga, Lucas Justin e Júlio Fidelis. Hoje temos laterais suficientes para não precisar de lateral. De volante, nós temos hoje 6 volantes, sendo que a gente só utiliza 2. Nós temos, calma, Hércules, Martinelli, Nonato, Facundo Bernal, Lima e Doman, pode ser. No meio armador, a gente tem 2, podendo até ter 3, dependendo se ele vê o Lescano existindo. De ponta, a gente tem um monte também. Ou seja, o que está faltando mesmo é justamente um zagueiro, porque atualmente a gente tem 3 zagueiros, o que é preocupante. 4 até, se a gente for colocar. Thiago Santos, Thiago Silva, Thiago Silva, Freitas e Ignacio. Muito pouco. Com o Davi Schwint também existindo ali, ou seja, 5. Precisando desse mais um. E de centroavante, provavelmente o Everaldo não vai ser tão aproveitado assim. E precisamos de um outro centroavante. Ou seja, tudo isso daí tá nessa situação toda. Então a escolha dele falar em trazer um centroavante e novamente a gente não ter um nome concreto. Porque realmente a gente não tem nome concreto. O que foi dito foi Alejandro, mas é somente uma suposição. E por fim a gente teria o Nino, a repatriação de Nino para botar pro Fluminense. Só um adendo, ele falou também sobre John Arias e André, que foi uma pergunta boa. E ele fala que não tem nenhuma chance em nenhum dos dois. André, eu acho que mesmo ele falhando pelo Wolverhampton, ele ainda tem vaga em alguns lugares dentro da primeira prateleira, mas John Arias não. O que é mais interessante é que, para mim, essa análise no John Arias, ela não pode ser igual à análise do André. Porque André ainda é novo, pode
tem um sistema de evolução, John Arias não. John Arias, o que ele pôde evoluir, já está ali. Ou seja, na minha concepção, é muito subvalorizar ou desvalorizar um ativo que o Fluminense tem ainda é porcentagem. Então é estranho falar isso. Então, novamente, e repatriar Nino é interessante. Pode. A única situação que eu me pergunto é: repatriar Nino significaria o fim do Thiago Silva para tentar somente diminuir a dor do fim do Thiago Silva? É um. Repatriar Nino significa uma dupla de zaga com o Thiago Silva? É 2. Se a resposta for 2, ótimo. Se a resposta for 1, a gente vê com o caso Soteldo. Que saiu John Arias e entrou Soteldo. Porque a gente tem que saber. A análise tem que ser fria nesse ponto. Vai ser o efeito John Arias e Soteldo ou não vai ser o efeito John Arias e Soteldo? Em que por vir um, tem que sair o outro. Só pra falar, de pontas tem vários, então sem ponto. A gente vai ter que se virar com o que tem. Fora disso, ele também já falou diversos outros pontos que a gente vai elaborando mais à frente. Mas eu queria trabalhar com esses 3. Primeiro, sobre títulos, que é mais importante para qualquer torcedor. Depois, sobre o próprio Mário Bittencourt, o que vai acontecer com ele, como já citei com vocês. Sobre essas 2 contratações, em que o que a gente chega aqui mais próximo é o Alejandro, mas eu não acho que seja uma coisa legal. E só para finalizar, é só um pensamento. A torcida não elegeu Mário Bittencourt. A torcida também não elegeu Matheus Montenegro. Visto que o número de sócios não bate, pelo menos assim, vamos dizer, 50% poderia votar. Não bate com o número de sócios que votar. A torcida não vem elegendo o seu presidente. Em caso de queda, é a torcida que tem que ser responsabilizada. Em caso de mais problemas, é a torcida que tem que ser responsabilizada. Porque quando você não age, você tem os outros agindo por você. Dito isso, espero melhor. Essas 3 promessas que eu queria falar, tomara que aconteçam. E vamos ver justamente o que vai ser e se a Superbet, diferente do que fez com o São Paulo, não vai ajudar o Fluminense de ter pelo menos centroavante glorioso ali na frente. E vamos ver justamente se a gente vai continuar tendo aquela falência de scout, de contratar jogador sul-americano, porque acho que jogador sul-americano vai ser o problema resolvido. Tá bom? Tem muitos jogadores aí no radar que seria muito interessante para o Fluminense contar. E não somente ficar apenas no plano Nino. Tá bom? Ou até mesmo no plano centroavante, mas o centroavante que não seja Prime. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo, você quer curte, comente, compartilhe. Redes sociais que a gente vídeo. Vitor G às 10 horas, por enquanto. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.